Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos juntos com a graça de Deus, porque assim Ele quis que nós estivéssemos juntos para refletir, para meditar, para aprendermos um pouco mais com Ele. O que fazemos para alcançar o reino de Deus? Irmão, essa palavra se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, de 17 a 27. Olha o que Jesus vem falar para mim e para você nesse dia de hoje. Belíssima palavra. Perigo das riquezas, promessas do centro. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos? Não mates, não cometes adultério, não furtes, não diga falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com estas palavras e foi-se embora abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou-lhe: Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiraram, dizendo a si próprio: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: Aos homens isto é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Isso é palavras de salvação para mim e para você, meus irmãos. Amém? Irmãos, olha que maravilha de palavra hoje. Um jovem que vem correndo, fala que ele se joga de joelho aos pés de Jesus. Se joga aos pés de Jesus de joelho, suplicando, e começa a falar: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Irmãos, olha, e Jesus fala para ele: Mas como assim bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos? Irmãos, só dele falar isso, conhece os mandamentos? Então, um dos passos para que você alcance a vida eterna, alcance o reino de Deus, o reino dos céus, é necessário observar os mandamentos e pôr em prática. Ali está a primeira chave para a nossa salvação, porque nossa salvação é a graça de Deus. E a gente fazer aquilo que nos cabe. E o que nos cabe é observar os mandamentos. E o interessante é que aquele jovem começa a falar: Senhor, tenho observado tudo isso desde a minha mocidade, desde jovem. Irmãos, um jovem, desde pequeno, que tem observado os mandamentos. E Jesus olhou para ele e o amou. Olha que interessante essa palavra. Olha como que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Jesus queria ter aquele jovem com ele. Jesus queria que ele fosse mais um dos seguidores dele. Jesus viu que ele possuía vários atributos bons para estar com ele. E aquele jovem se entristeceu, a palavra fala que ele se entristeceu. Ficou triste, abatido, foi embora abatido, porque possuía muitos bens. Aí que está a chave do negócio, meus irmãos. Aí que está a chave da palavra de hoje. Ele ficou triste, abatido, não quis seguir o caminho de Jesus porque possuía muitos bens. Ele estava apegado, ele estava tomando todo o seu tempo nas suas posses, na sua riqueza. Jesus, em lugar nenhum, vocês podem procurar, não fala que é pecado ter riqueza.
O pecado é você se apegar-se demais naquilo que é material, naquilo que é terreno e largar as coisas de Deus, largar as promessas, a graça de Deus por causa da riqueza. E Jesus fala, que se ele fala aqui depois o quanto que é difícil, quer dizer, não é impossível. Não é impossível um rico entrar para o reino dos céus. Muitas vezes se apega demais às coisas terrenas, às coisas materiais e não olha a graça de Deus, porque não se sai daquele, fica um apego tão grande que não tem espaço para as outras coisas, que não tem espaço principalmente a buscar as coisas de Deus. Porque se ele sair de perto, ele tem que estar perto olhando, ele tem que estar olhando os seus empregados, ele tem que estar olhando suas fortunas, porque não sobra tempo para Deus. Aquele jovem era muito rico, mas ele fala que ele observava os mandamentos. Ele já tinha desde jovem, desde a sua mocidade. E Jesus o amou, olhou e o amou e falou: vai, vende. E Jesus nos dá uma belíssima explicação. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmão, não é difícil. Jesus não fala que é impossível. Difícil é lógico que é, mas não é impossível. Porque Jesus fala que é mais fácil. O camelo aí com aquela corcova dele, com aquela corcunda dele ali, a gente sabe que ele fica vários e vários meses sem água, porque ele acumula uma quantidade de água, uma reserva que vai nutrir ele durante aquele tempo que ele vai ficar sem água, aquela escassez de água. Ele vai se passar-se um tempo sem a água. Irmãos, e quantas vezes nós, no pouco que nós temos, nos apegamos às coisas que nós temos e vamos achando, vamos acumulando aquilo para nós e vamos nos afastando das coisas de Deus. Quantas vezes nós temos um pouco de camelo em nós? Eu tenho em mim, você tem em você, e vai deixando a graça de Deus. Porque é a graça de Deus que nos salva. Porque eu por mim mesmo, você por si mesmo, não podemos nos salvar. Pode ter certeza de nós não temos forças próprias, somente a graça, o amor de Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo em nós. Que nesse dia de hoje, irmão, olhe para essa palavra, medite essa palavra, rumine essa palavra, deixe essa palavra ser um mel na sua boca e trabalhe ela durante esse dia de hoje e vê a graça de Deus, vê Jesus te chamando, sinta esse chamado, desapega, observa os mandamentos e terá um grande tesouro no céu, porque Jesus te chama para você acompanhar, porque Jesus voltou o olhar para aquele jovem e o amou. Jesus volta o olhar para você e te ama e fala para você: desapega das coisas materiais, vem e segue-me. Jesus te chama você, meu irmão, minha irmã, que a graça, que o amor, que a misericórdia dele seja derramado sobre todos nós nesse dia. Fique todos na santa paz do nosso Senhor e até a próxima.